Paz do Senhor a todos. Enfim, o nosso vídeo da lição juvenil vai sair hoje, sexta-feira, já ao início da noite. Infelizmente atrasei. A lição de adolescentes e a lição de jovens já está gravada, já está no canal. E agora essa lição que eu vou postar hoje ainda, mas assista, curta, divulgue para nós aí, nos ajude. Essa lição juvenis da Escola Bíblica Dominical. E a lição, ela vai estar falando, a lição número 5, quem é Jesus Cristo? Uma lição maravilhosa que fala do nosso mestre. Diz o texto aqui, ó. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos falar sobre essa lição, lembrando que na descrição do vídeo tem a lição juvenil, a lição de jovens, a lição de adolescentes que eu estou passando, também subvídeo da Escola Bíblica Dominical com o nosso irmão Jardim Albuquerque, também na descrição a lição de adultos com o evangelista Márcio Mainardes. Temos tudo isso na descrição e pedimos que você venha assistir as nossas aulas, curtir e falar do canal Juninho Espírito Santo Dependente de Cristo. Quem é Jesus Cristo? Há uma pergunta, essa lição número 5, e aqui cita o Evangelho de João que o verbo era Jesus e Jesus estava com Deus, ou seja, Jesus é Deus. Sintetizando a lição, Jesus Cristo é, sem sombra de dúvidas, uma das figuras mais populares da história da humanidade. Tão popular, que no hinduísmo, o fundador do hinduísmo, que iniciou o hinduísmo, que seguiu o Gandhi, ele falava a respeito de Jesus Cristo e falou que o Jesus, mas olha interessante, que ele era um fã de Jesus, mas ele comentou que os cristãos da qual falavam de Jesus não demonstravam realmente aquilo que Jesus ensinava. Isso é uma lição para mim, para você, para todos nós que cremos em Jesus Cristo e que temos que seguir a caminhada, ou seja, as pegadas do Mestre. E Gandhi falava isso, não seguiu o cristianismo, formou o hinduísmo, formaram por causa dele o hinduísmo, e infelizmente ele não seguiu os passos de Jesus e ainda criticou dos cristãos que não seguiam os passos de Jesus. Diz aqui, ó, uma das figuras mais populares da história da humanidade. A história se divide em antes de Jesus e depois dele. Mas quem foi realmente Jesus? Ele é o Filho de Deus ou foi apenas um mártir? Até hoje muitos não conseguem compreender seus ensinos. Na lição de hoje teremos a oportunidade ímpar de estudarmos a respeito de Jesus de Nazaré. Então nós temos que crer. Quem revelou a Pedro que Jesus é Deus? O Espírito Santo. Como revela para as pessoas? As pessoas têm que passar a ouvir a voz dele e acreditar nele. Introdução. Na lição de hoje estudaremos um tema conhecido como Cristologia. Passa uns motoqueirinhos maluquinhos aqui no meio. Ou seja, o estudo de Cristo. Vamos conhecer a pessoa e a obra de Jesus Cristo, bem como refutar a equivocada ideia de que todos os caminhos levam a Deus. O Brasil é uma nação muito religiosa e sincrética. Sincretismo religioso, o sincretismo, para você ter uma noção, por exemplo, alguém acredita, eu lembro do bairro São Jorge, lá no qual temos uma congregação, a Assembleia de Deus, qual estou pastoreando lá agora, mas, por exemplo, São Jorge no catolicismo e Ogum, acho que é Ogum no candomblé. Então há uma diferença na Umbanda, há uma diferença. Então o sincretismo é isso. Há um nome de um santo, por exemplo, São Jorge e Ogum lá na Umbanda. E assim por diante, há vários, Santa Bárbara, acho que era Santa Bárbara, que é Yansan ou Fátima, mais ou menos assim. Mas o sincretismo religioso é isso que acontece. A forma que nós vivemos no país é um país, uma nação religiosa e sincrética, razão pela qual faz necessário conhecermos ainda mais o Jesus revelado nas Escrituras, confirmado pela história para que o tornemos conhecido como de fato ele é. O Deus homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ele é o único caminho,
Ele é o único, a exclusiva verdade e a vida abundante de Deus. Então Jesus homem, 100% homem, veio aqui, encarnou-se, viveu desse mundo, sofreu desse mundo, passou o que passou para nos alcançarmos, para podermos ter a chance da vida eterna. Quando nós olhamos, eu vejo que Jesus é o caminho para o Pai, onde eu abri aqui, ó, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar, tal. Esse evangelho de João 14, Isaías 53, nós vemos ali a morte de Jesus Cristo na cruz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Nós vemos os textos aqui falando de Jesus homem que levou que fez o sacrifício por mim e por você. Mas no tópico número 1, diz assim, a pessoa e obra de Cristo. Uma das declarações mais importantes do cristianismo bíblico, histórica, é a afirmação de que Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Aqui fala do evangelho de Mateus, que narrou sobre o anúncio do nascimento de Jesus e que revela-nos que ele seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Olha, veja bem, Deus conosco, o Emanuel, Jesus Cristo, Filho de Deus. E aqui diz, ou seja, Deus está como homem. Mateus 1:23, João declara que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João capítulo 1:14. Então nós vemos que era Deus, estava com Deus e Jesus esteve entre nós. O Espírito Santo envolveu Maria, Maria ficou grávida, encontrou Jesus, saiu do ventre de Maria, Jesus encarnado, Jesus que era homem, melhor, Jesus Deus, que desceu da sua glória para estar conosco e pregar as boas novas de salvação e do reino de Deus. E aqui nós vemos também dizendo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ó, semelhante aos homens, fazendo-se semelhante aos homens. Semelhante aos homens. Esvaziou-se a si mesmo. Tudo isso para demonstrar que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus, que Jesus era Deus e que se esvaziou a si mesmo. Mas continuando aqui a lição, diz assim, Jesus é o Deus que vestiu pele humana. Entretanto, faz-se necessário entendermos que o ensino sobre a natureza humana de Jesus não... Obrigado, Mateus, Filipenses. Não inviabiliza sua natureza divina, como acertadamente afirmou o importante pregador, Jesus é o Deus que vestiu o pele humano. Jesus revelado na Bíblia é tanto homem quanto Deus. Tanto homem como Deus. Nós olhamos isso daqui, Mateus 8:24, versículo 26 e 37, falando das emoções que ele viveu. Então ele sofreu, ele passou sede, lutas, dificuldades, mas Jesus é Deus. Jesus é Deus. Encarnou-se e viveu entre nós. Esteve conosco. Aí nós vemos também, dizendo aqui, no entanto, como Deus afirmou ser igual ao Pai, perdoou pecados, foi o cumprimento das Escrituras, eterno, onisciente, Criador, Senhor, Salvador. Jesus tinha pleno conhecimento de sua divindade, Colossenses 2:9, Apocalipse 1, versículo 7, versículo 8. E continuando a lição, as Escrituras não se preocupam apenas em dizer quem Jesus era, mas também aquilo que ele veio fazer no mundo. De acordo com as Escrituras Sagradas, Jesus, o Deus encarnado, não veio passear na terra, conhecer mais de perto a realidade humana. Antes veio cumprir a profecia da redenção pronunciada pelo próprio Deus no Jardim do Éden, Gênesis 3:15, que é a semente da mulher, que eu sempre estou falando a respeito, a semente da mulher que pisaria
seria ferido no calcanhar, mas pisaria a cabeça do diabo, cabeça da serpente. O anjo Gabriel confirma isso dizendo, porque ele salvará o seu povo dos pecados. É o único que tem poder para perdoar pecados. Se ele fosse só 100% homem, ele não perdoaria pecados, mas ele era 100% Deus, tinha toda a autoridade sobre ele, e ele teria essa autoridade para perdoar pecados, o que os fariseus ficavam horrorizados com essa história aí. O próprio Jesus confirma esta verdade ao afirmar que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10. Então o que havia perdido, estava perdido. Jesus ele veio o quê? Salvar, buscar aquele que havia se perdido. Que maravilha isso, né? Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu. 1 Coríntios 15:3, versículo 6, nesse texto Paulo faz uma defesa e síntese da mensagem do Evangelho demonstrada a morte e sepultamento de Jesus como partes essenciais de sua missão, bem como a ressurreição e seu aparecimento a tantas pessoas que como provas irrefutáveis da sua divindade e do sacrifício ofertado a Deus foi aceito. Então o Senhor aceitou o sacrifício de Jesus por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus é a obra de Jesus Cristo feita por amor a mim e por amor a você, e por isso que nós sempre nos lembramos do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O algo de Deus para a minha vida e para a tua vida. E no tópico de número 2, ele vai falar assim, nem todos os caminhos levam a Deus. É engraçado, quero mandar um abraço para o pastor Raimundo Madruga, não sei se está me ouvindo. Acho que não vai estar me ouvindo, mas vou mandar um abraço do mesmo jeito, pastor Raimundo Madruga. Que um dia ele comentou na escola dominical lá na Central, quando eu congregava lá, sobre todos os caminhos levam a Deus. Ele fez uma piadinha, vamos dizer assim. Que ele falou que realmente todos os caminhos levam a Deus. E todo mundo se assusta, não, mas claro que não, como que vai levar? Você tem que confiar em Jesus, tem que aceitar Ele como Salvador, porque senão não vai levar a Deus. Ele falou, vai levar de uma maneira ou de outra, para ser julgado. Achei interessante. O trono branco. Então, e assim por diante, achei interessante. Mas voltando ao assunto aqui mesmo, nem todos os caminhos levam a Deus. Por que que fala-se isso? Porque muitas pessoas dizem assim, o nosso Deus é o mesmo. Não, nós servimos o mesmo Deus. E olha, como que nós podemos servir o mesmo Deus se eu não acredito em Jesus? E Jesus é Deus. Primeiro ponto é esse. Como que eu posso dizer que eu acredito em Deus se eu acredito que Ele tem uma mãe? Sendo que Ele é eterno, único, Ele não foi criado, e Ele não apareceu, Ele sempre existiu, eterno. Como? Como que eu posso dizer que eu acredito no mesmo Deus, que é um Deus que nos ensina que nós temos que crer nele, não por obras, fé. Automaticamente nós fazemos as obras porque nós temos fé, mas não primeiras obras. Porque por obras ninguém vai alcançar a salvação. Então nós temos que observar isso. Será que é o mesmo Deus que nós acreditamos? Ou o mesmo Deus nos leva para o caminho? Como acreditar num Deus que, se eu não acredito na encarnação de Jesus Cristo, que é Deus, se tornou homem? Como que eu posso ir para o mesmo caminho também de Deus, se eu não acredito que teria que ocorrer um sacrifício na cruz para nos alcançar? Então são todas as observações que nós devemos fazer. E diz aqui, o pecado colocou o homem para fora do jardim do Éden e levou para distante de Deus, fazendo-o caminhar na contramão do céu, iludido com a mentira de que todos os caminhos levarão a Deus, ignora o fato de que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aqui diz, vejamos 3 caminhos percorridos pela humanidade carente de Jesus. Primeiro, o caminho da incredulidade. Várias pessoas se dizem cristãs e não acreditam realmente no poder de Jesus Cristo. Incredulidade, que dizem acreditar, mas não acreditam que Jesus é Deus. Não acreditam, diz aqui, acreditam em Jesus como um homem importante do seu tempo, um líder político, mas não como filho de Deus. Acreditam também como a primeira criatura de Deus, sendo que ele não é a primeira criatura de Deus, ele encarnou-se. Mas ele não foi criado, sempre existiu. O segundo ponto aqui, ele fala o caminho da religião.
tem levado inúmeras pessoas à perdição. Estima-se que no mundo existem milhares de religiões, todas diferentes umas das outras. Se o ditado popular, toda religião é boa, que todo caminho leva-nos a Deus, fosse verdade, significaria que existem milhares de caminhos alternativos. Porque muitos, não, toda religião é boa, não. Pode parecer boa, mas não leva a... não crer em Jesus, não é uma boa religião. O caminho da autoajuda valoriza a autossuficiência do homem, levando seu ego ao centro das atenções, ignorando o fato de que o homem é instável. E na verdade aqui autoajuda, e na verdade a gente não tem que ter autoajuda, e sim ajuda do alto. Isso que nós devemos ter. A nossa vida não pode ser egocêntrica, nós somos o centro, o homem centro. Ou antropocentrismo, o homem como centro, mas na verdade nós temos que, ou egocentrismo, mas nós temos que ser cristocêntrico. Cristo é o centro da nossa vida. São caminhos então que hoje nós vemos o caminho da incredulidade que ocorre dentro das próprias igrejas que se dizem cristãs, das pessoas que se dizem cristãs, o caminho da religião, que muitas pessoas acreditam em outras religiões e dizem, eu não tenho religião, sendo que nós temos sim, nossa religião é o cristianismo. Nós temos, posso não ser religioso, mas a minha religião é o cristianismo. O caminho da autoajuda, então todo mundo tem autoajuda e esquece, a ajuda vem do alto, que é o que nós temos que observar também. E aqui diz, somente através de Jesus Cristo o homem pode encontrar o caminho de volta para Deus, a verdade plena sobre o Criador e a vida eterna com Ele. João 14, versículo 6. Só através de Jesus. Não há outra forma, outro jeito, outro caminho. O tópico 3 diz assim, Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Vez por outra ouvimos pessoas que se dizem intelectuais afirmando sua admiração pela pessoa de Jesus. Jô Soares, o sonho era ir no Jô Soares 11h30, falar sobre Bíblia, teologia, sobre cartão telefônico, falar no Jô Soares sobre Jesus, principalmente Jesus Cristo. O Jô Soares, lá que tinha o Jô 11h30, o Jô Vivo Gordo, sei lá, tinha todos esses nomes, que era o Jô Soares, intelectual, que fala muito de Jesus Cristo. Fala muito, mas é um intelectual. Aí que tá, é um intelectual, e aqui tá dizendo assim, afirmando sua admiração pela pessoa de Jesus, seus ensinamentos e seu estilo de vida simples. Citou, já vi. Sobre Jesus, estilo de vida simples, eu acho tremendo Jesus pegar 12 homens e diferentes e ensiná-los e eles aprenderem. Entretanto, repetidas vezes essas mesmas pessoas incorrem no erro de rejeitar a totalidade de suas afirmações, ou seja, aceitam Jesus como o maior psicólogo, pedagogo da história, o mais evoluído da face, máxima bondade, grande exemplo a ser seguido, inquestionável, profeta revolucionário. Daí diz aqui, mas são incapazes de enxergá-lo e aceitá-lo como Deus. Aceitam tudo, a inteligência de Jesus, tudo, mas não aceitam como Deus. São intelectuais que precisam ter um encontro com Jesus. Essa pergunta no começo da lição, quem é Jesus Cristo? Eles precisam conhecer Jesus. Tenho batido nessa tecla e hoje, se Deus quiser, eu vou falar alguma coisa a respeito, indo na Brasil para Cristo Central, aqui em Telêmaco, daqui a pouquinho lá, depois das 6 da Brasil para Cristo. Um grande abraço para vocês, jovens e adolescentes. Um grande abraço para vocês que estão me ouvindo aí, que eu vou falar desse vídeo para vocês lá. Daqui a pouco estamos lá, se Deus quiser. Tá, vamos falar sobre Jesus. Jesus que é maravilhoso. Jesus que é tudo isso que eles falaram, esse maior psicólogo, pedagogo, ensinador. Jesus é Deus. Jesus tem poder. Ele não poderia ser nada do que os homens diziam a seu respeito, muito pelo contrário. Um homem que fosse apenas homem e dissesse a espécie de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre moral, antes seria um louco, fanático ou mentiroso, menos um exemplo a ser seguido. Mas como temos visto, Jesus é o Filho de Deus. Sua mensagem e vida, sua autoridade e poder, morte e ressurreição, é o exemplo desse homem Jesus, e prova da divindade dele, que ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, 14 e 17. Imagem do Deus invisível. Ele veio aqui nessa terra para demonstrar isso para nós, para todos nós. Tópico 4. Amar a Deus, sua melhor escolha.
Todos os dias somos confrontados com situações que exigem de nós uma escolha inteligente, uma posição radical. Todas as vezes. Questionados, colocados na parede, e temos que tomar uma posição de escolher a Jesus. Devemos ter o cuidado para não negarmos a Cristo com palavras e atitudes momentâneas, como fez Pedro, pois afinal de contas o galo ainda vai cantar. E eu e você, o que estaremos fazendo? Crer e amar Jesus Cristo não é um ato de suicídio intelectual, mas demonstração de exercício pleno das faculdades. Reconhecendo sua condição de pecador, rende-se inteira e incondicionalmente a graça, favor merecido, graça maravilhosa de Deus revelada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Quando entregamos nossa vida a Cristo, experimentamos o novo nascimento. Cristo é entronizado e estabelecido Mestre, Senhor, Salvador e Rei das nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele faz algo tremendo em nossa vida. Que Cristo reine em sua vida sobre você e através de você, ame intensamente e siga-o radicalmente. Essa lição de hoje, que você venha abraçar Jesus, que você venha amar Jesus. E para concluir, o cristianismo é a entrega total de tudo que conheço de mim e tudo que conheço de Jesus Cristo. Definitivamente não há fé cristã autêntica sem entrega incondicional a Jesus. Incondicionalmente. Que eu e você possamos nos entregar cada dia mais a Jesus Cristo e possamos fazer o melhor para a honra e glória do nome dele. Pessoal aí que assiste meus vídeos, curta lá, nos ajude divulgando. Esse vídeo provavelmente vai ter pouca visualização, olhando assim, pelo fato que eu estou postando agora sexta-feira à noite. Mas conto com você, divulgue e nos ajude em nome de Jesus. A paz do Senhor.